Bom, e nessa outra parte, o que a gente vai fazer aqui? Vocês percebam que a gente tem uma ferida aqui que ela não é reta, como as outras que a gente estava suturando até agora, né? Essa ferida aqui, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Dá para perceber que ela é cheia de vértices, né? Ela tem um vértice aqui, outro aqui, como se fossem 3 triângulos, né? E não é raro da gente pegar esse tipo de ferimento em pronto-socorro, tá? Só que ela tem um pouquinho mais, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer esse tipo de sutura. Por qual motivo? Por exemplo, por onde que eu vou começar, né? Se eu começar essa sutura fechando esse segmento, depois esse e depois esse, vocês concordam que o centro aqui da lesão, ele vai ficar aberto? Por quê? Você vai fechar essas 3 bordinhas, só que o centro da lesão ela vai ficar aberta. E um outro detalhe importante, quando a gente começa pelas partes retas, pelos segmentos mais retos, o que pode acontecer? Às vezes, se eu passo um ponto simples aqui não tão reto, por exemplo, por alguma dificuldade técnica, eu vou passar meu ponto simples, mas eu entrei aqui e saí mais ou menos assim, quase na diagonal. Vocês concordam que a ferida ela vai ficar um pouco tracionada, errado, e aí esse vértice aqui já não vai convergir com esse, que não vai convergir com esse, ela vai ficar um pouco, a ferida vai ficar um pouco desbeiçada, né, entre aspas, é o que a gente fala geralmente. Então, beleza, Bruno, então eu estou entendendo que a gente pode começar a sutura dessa ferida pelo centro, né? Sim, a gente pode começar, e no meu caso, eu achava muito mais fácil começar pelo centro da lesão, tá? Por quê? Eu transformava uma lesão contínua, uma lesão inteira, em 3 pequenos segmentos. Ou seja, eu fechava essa lesão aqui, né, no centro, e eu ficava com 3 cortes retos para poder suturar. Esse e esse. Porém, como é que eu vou começar a fechar o centro dessa lesão, sendo que ela tem 3 pontas? Beleza. Será que eu poderia começar com um ponto simples daqui para cá, aí fazer outro daqui para cá e outro daqui para cá e deixar fechadinho? Olha, não é a melhor maneira. Você vai ficar com bastante ponto e a lesão, ela pode ficar, o centro da lesão pode ficar até esquemiado por conta disso. Entende? Será que eu posso passar só um ponto daqui para cá e aí eu fico com o restante da lesão para suturar como se fosse um ponto simples? Também, para mim, não funcionava. Eu não gostava muito de fazer dessa forma. Então, como que era mais fácil para mim, né? Transformar uma ferida toda contínua em 3 segmentos retos separados. Eu começava a suturar a ferida, geralmente de um vértice. Eu escolhia um vérticezinho, aqui eu posso escolher esse, mas você pode começar por qual vértice você quiser. E eu vou passar um ponto nesse vértice. E vou sair o ponto. Fiquei com esse pontinho aqui. E agora, como era que eu fazia para fechar todo o vértice? Todo o centro, né, da lesão, por exemplo. Eu vinha aqui no outro vértice, passava o ponto não em cima da pele, tá? Passava o ponto só no biquinho do vértice, mas por dentro da ferida, como se fosse um intradérmico. Correto? A outra passagem da agulha seria no outro vértice que está faltando,
mesma coisa por dentro da lesão, como se eu estivesse fazendo um intradérmico. E para o fechamento desse vértice, eu voltava com o ponto lá de onde eu saí. Então, eu acabava tendo, ó, um fechamento completo do centro da lesão. Viram que interessante, ó? Ele fica como se fosse um círculo lá dentro, ó. Então, isso já me facilitava muito a ter uma simetria do centro da lesão. Então, eu vou passar o ponto aqui, ó. Não tem mistério nenhum. Porta-agulha entre os dois fios. Roda 2 vezes. Joga o fio para o outro lado. Suturo como se fosse uma lesão normal, né? Um ponto normal, um ponto simples. Corto. E ok, agora que a gente tem uma aproximação do centro da lesão, vocês podem perceber aqui, ó, que ele ficou todo aproximadinho, ó. O que que a gente tem agora? A gente tem 3 segmentos retos para a gente suturar. É só terminar a sutura com ponto simples, por exemplo, tá? Então, vamos lá. A gente consegue, nesse tipo de sutura, ter uma simetria muito boa da lesão, porque os vértices, eles se encaixam. Então, se os vértices se encaixam, você acaba tendo a melhor sutura, uma sutura mais simétrica, né? Um fechamento mais simétrico dessa lesão. Então, isso me ajudava muito na hora de planejar, de programar os meus pontinhos. Eu falava, bom, eu vou transformar essa ferida inteiriça, né, em feridas retas e separadas, certo? Então, isso me ajudava bastante. E isso em qualquer outro tipo de lesão. Sempre me ajudou bastante ter esse tipo de pensamento, porque eu acabava adquirindo uma simetria muito maior. E aí eu não tinha dificuldade para fechar a ferida, porque ela já estava toda simétrica, né? Então, não ficava aquela lesão desbeiçada, sabe? Então, o que me ajudava muito era ter esse tipo de pensamento. Chegou com uma lesão meio estrelada, eu pensava, vou transformar essa lesão em vários segmentos separados. E aí a gente vai continuando a sutura em pontos simples, né? Vocês podem ver também que o fio está quase acabando, por isso a dificuldade. E aqui a gente vê que a gente teve uma boa coaptação de todas as bordas da ferida, ó. Tanto o vértice quanto o segmento de um lado, do outro e o terceiro segmento. E aqui, ó, a gente pode perceber que nós tivemos uma boa coaptação das bordas da ferida, tanto o vértice quanto o segmento que estava aberto, né, os 3 segmentos, que são 1, 2 e 3, usando esse tipo de técnica que eu falei para vocês. Tá vendo, ó? Como ela era antes, toda estrelada, como se fosse um Y invertido, né? E aí eu fechei primeiro o vértice com este pontinho aqui que eu expliquei. Depois eu fiquei com 3 segmentos retos, 1, 2, 3. Eu fechei cada um com ponto simples, vocês podem perceber como é que fica bem bonitinho e com a boa simetria da lesão.